para a função do segundo secretário. Olá, muito bom dia, eu sou a Priscila Cunha. A partir de agora nós vamos acompanhar juntos as principais atividades do Parlamento Mineiro desta manhã e vamos já para a reunião extraordinária de plenário. Na pauta de hoje, os deputados têm 30 projetos de lei, incluindo um projeto de lei complementar. Os trabalhos acabam de ser abertos, vamos acompanhar. Ata da 13ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, em 18 de março de 2025. Senhora Presidenta, a deputada Andréia de Jesus, às 14h08, onde estavam presentes também vários deputados, e a deputada Nayara Rocha, segunda secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Leleco Pimentel, primeiro secretário ADOC, lê a correspondência constante da mensagem número 188/2025, encaminhando emendas ao projeto de lei número 2.967 de 2024 do governador do Estado e de ofícios também. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente quando lhe são encaminhados projetos de leis número 3.403, 3.430, 3.435, 3.438, 3.440, 3.441, 3.443, 3.445, 3.448, 3.451 e 3.469, 3.472, 3.473 e 3.476 de 2025. E os requerimentos números 10.281, 10.308, 10.311, 10.317, 10.321, 10.000 a 10.369. 10.371 a 10.378, 10.380 a 10.383, 10.387, 10.390, 10.391, 10.398 a 10.407, também depois 10.415, 10.417 a 10.428, 10.430 a 10.434, 10.436, 10.438 a 10.449, 10.451 a 10.481, 10.483 a 10.485 de 2025, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do Regimento Interno. O requerimento número 10.309 de 2025 são também encaminhadas à presidente a comunicações das comissões de Cultura, de Saúde e do Trabalho. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado Dr. Jean Freire, solicitando que seja feito 1 minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do menino Gabriel Santos Miranda. Após a homenagem póstuma, proferem discursos os deputados Evimar Prado, Sargento Rodrigues, Capureso. Neste passo, suscita questão de ordem o deputado Leleco Pimentel, solicitando seja feito 1 minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Pessoa, presidente de honra da Banda São Sebastião. Após a homenagem póstuma, profere discurso o deputado Cristiano Silveira. Ato contínuo suscita questão de ordem o deputado Betão, após o que preferem discursos a deputada Chiara Biondini e o deputado Leleco Pimentel. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidente designa os membros, cada um por sua vez. As comissões para emitir parecer sobre vetos números 18 a 23 de 2025, profere decisões determinando a anexação do projeto de lei número 2.803 de 2024 ao projeto de lei número 2.307 de 2021. E a anexação do requerimento número 9.867 de 2024 ao requerimento 9.865 de 2024, nos termos do segundo parágrafo do artigo 173 do Regimento Interno. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos
do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 10.281 a 10.283, 10.286, a 10.297, 10.300 a 10.303, 10.305 a 10.307, 10.303 a 10.315, 10.317, 10.321 a 10.330, 10.332, 10.333, 10.335, 10.336, 10.338 a 10.355, 10.358, 10.359, 10.362 a 10.369, 10.371 a 10.373, 10.378, 10.387, 10.394, 10.395, 10.397, 10.399, 10.401, 10.402, 10.405, 10.415, 10.417, 10.418, 10.424 a 10.426, 10.430, 10.434, 10.336, 10.338 a 10.449, 10.451 a 10.456, 10.458 a 10.464, 10.469, 10.473 a 10.479. Da ciência das comunicações hoje expressadas e defere cada um por sua vez os requerimentos 10.460 a 10.462 e 10.380 de 2025. Após questão de ordem suscitadas pela deputada Amanda Teixeira e pelo deputado Dr. Jean Freire, são submetidos a votações e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos números 917 de 2023, na forma substitutiva número 1, 10.058, 10.531, 10.954, 10A e 4.147 de 2023. Este, de forma do substitutivo número 1.500, no substitutivo número 1, número 5.806, 5.951 e 5.984 de 2024. Este, na forma do substitutivo número 1, 6.869, 6.936 e 6.958 de 2024. Este, na forma do substitutivo número 1. 6.999 de 2024, na forma substitutiva número 1. 1.700, número 1. Também o número 7.063, 7.088 e 9.694 de 2024. Este, na forma do substitutivo número 1, cumprido o objetivo da convocação, a presidente encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 19, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia ser publicada. Levante-se a reunião. Obrigado, nobre deputado Antônio. Absurdo. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Ordem do dia. O presidente, nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com discussão e votação da matéria constante na pauta. Bom, neste momento, suspendemos a reunião para entendimentos por alguns minutos. Surpresa minha. 2 dias depois, a população de Itabirito me manda um Instagram do vereador que perdeu a eleição lá, o candidato a prefeito que perdeu a eleição, foi até a Secretaria de Educação e entregou. Eu acho que é uma comédia, aquele secretário de Educação, né? Porque entrega para ele um documento, ele fala que vai atender para liberação de recursos. Só que o recurso que ele vai liberar é o recurso que a gente coloca. Foi com o deputado professor Wender, eu estou esperando o deputado professor Wender chegar aqui para explicar, porque eu não consigo entender como se faz política dessa forma. Então, temos uma escola precisando de uma quadra. A quadra está lá na emenda, é a emenda que eu vou fazer, senhor presidente, que vai ser depositado.
E aí, o secretário atendendo, falou assim, não, nós vamos atender sim e tal. Agora, será que o secretário é tão cara de pau, o secretário ficou até sem jeito, o secretário da Educação, e vai atender com o recurso que eu estou colocando no orçamento? Política não pode fazer desse jeito, senhor presidente. A rede social é a mesma coisa de eu chegar na cidade de Ribeirão das Neves, do Vitório, não é? Chegar lá na cidade, Vitório coloca o recurso lá, e eu vou chegar perto do secretário, secretário, ó, bate uma foto comigo aqui, ó, estou entregando aqui o pedido do recurso aqui lá para a cidade de Ribeirão das Neves, onde o Vitório tem um carinho especial, onde ele coloca o recurso lá, agora sou eu que vou chegar e vou falar para depois, ele coloca na rede social, está liberando. É uma cara de pau grande, senhor presidente. Eu tenho certeza que o professor Wendel não está fazendo isso. Ele foi sem saber. O professor Wendel foi sem saber que ia participar de uma situação dessa. Agora, não pode acontecer. Se a gente começar, na época, chegando perto de eleição, começar a fazer isso, vai ficar muito ruim. O secretário de Educação, eu acho que ele tem que preocupar com o recurso do auxiliar de serviço básico lá de Itabirito, por exemplo, que não consegue ninguém para trabalhar, porque ganha R$ 1.200 por mês, líquido dá R$ 1.050, já não está ganhando. Então, o secretário tem que preocupar com isso, não é preocupar em fazer política dessa maneira, porque se a gente está colocando recurso, todos nós aqui colocamos recurso do orçamento e não vamos poder acontecer que o secretário vai falar que está atendendo e agora eu vou cobrar dele. Eu quero ver a cobertura da quadra que tá faltando, para a gente ver o que ele vai fazer. Porque o recurso é o meu que está lá, da minha emenda, e ele vai ter que colocar também. Porque, olha aqui, ó, enquanto ele não colocar esse recurso que ele prometeu e falou anteontem ou ontem, com o pessoal de Itabirito, eu vou ficar cobrando dele. E olha aqui, ó, Itabirito tem a melhor educação de toda a região. O que depende da prefeitura municipal é feito, então não adianta jogar para a plateia e depois não ter nada. Vai ter que pagar. É uma comédia esse secretário da Educação de Minas Gerais. Obrigado. Obrigado, deputado Alencar. A presidência solicita aos líderes que convoquem os deputados e deputadas, pois vamos dar início à votação da pauta de hoje. Lembrando que temos uma pauta extensa mais uma vez. Antes de dar início à votação, a presidência vem à mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando, nos termos do artigo 281 do Regimento Interno, a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto 296724 seja apreciado em último lugar, em votação aos deputados e deputadas que aprovam permanência como se encontra está aprovado, e também requerimento do deputado Cristiano Silveira, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o PLC 8422 seja apreciado em penúltimo lugar e o 3730 em antepenúltimo lugar. Em votação às deputadas e deputados que aprovam permanência como se encontra. Está aprovado. Portanto, vamos dar início à votação da pauta de hoje, iniciando pelo projeto de lei número 3440 de 22, do deputado Betão, que autoriza a criação do programa de diagnóstico e tratamento de linfedema no âmbito do Estado. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Portanto, peço atenção ao plenário. Vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Os deputados votam. O primeiro projeto da pauta é o 3.440 de 2022, do deputado Betão. Ele trata da criação do programa de diagnóstico e tratamento do linfedema aqui em Minas Gerais. Linfedema é uma doença que provoca inchaço nas pernas e nos braços. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O objetivo desse projeto é facilitar o acesso ao diagnóstico e também um tratamento adequado pelo SUS, o que pode reduzir o impacto físico e psicológico da enfermidade. A matéria chega aqui ao plenário da forma como foi aprovada no primeiro turno, ou seja, na forma do vencido.
Votaram sim 37 senhoras e senhores deputados, no voto não ou branco. Registro voto sim do deputado Leonídio Bolsas, voto sim do deputado Alencar, deputado Roberto Andrade, portanto está aprovado este projeto. Votação em segundo turno do projeto de lei número 1309 de 23, do deputado Arlen Santiago, que institui a política estadual de diagnóstico precoce e tratamento de dermatite atópica na rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas do Estado. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Agora é o projeto 1309 de 2023, matéria que tramita também em segundo turno, é de autoria do deputado Arlen Registro voto sim, Santiago. deputado Bruno Engler, no projeto anterior. E ele quer garantir o atendimento especializado, Da mesma incluindo forma consultas. do deputado Mauro Tramonte e o deputado Bim da Ambulância, deputado Gustavo Valadares. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. É um projeto que trata da dermatite atópica, é uma doença de pele. A ideia é tratar em até 60 dias, né, ou com consultas dermatológicas. E a ideia é preencher uma lacuna no SUS, já que não tem uma política específica para essa doença. Votaram sim 43 senhoras e senhores deputados, no voto não ou em branco, portanto está aprovado este projeto do deputado Arlen Santiago. Votação em primeiro turno. Registro o voto sim do deputado Duarte Bechir. Votação em primeiro turno, projeto de lei 3.695 de 22, do deputado Bruno Engler, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Monumento Cristo Redentor, no município de São João del Rei. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Cultura opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresentou e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Cultura, que opina pela rejeição da emenda número 1. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 2, salvo emenda. Em votação. Este é o projeto 3.695 de 2022, do deputado Bruno Engler, que reconhece o Monumento Cristo Redentor de São João del Rei como de relevante interesse cultural para Minas Gerais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Foram feitos 2 substitutivos a esse projeto, o primeiro adequando a legislação, né, sob concessão desse título, e depois o substitutivo número 2, que é a forma como esse projeto chega aqui ao plenário, foi da Comissão de Cultura e especifica que o monumento reconhecido é o que foi tombado pelo município em 2022. Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados, não voto não ou branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2, salvo emenda. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o 1 e o projeto original. Registro voto sim, deputado vice-presidente dessa casa, Duarte Bechir. Nesse momento, em votação, a emenda número 1 e peço atenção do plenário com parecer pela rejeição. Em votação. Agora os deputados votam uma emenda, a emenda número 1 foi feita pelo deputado Leleco Pimentel e ele propôs a exclusão do artigo que define a data de vigência da lei. O parecer é pela rejeição, porque toda lei tem que ter o início da validade, né, da norma. Então a Comissão de Cultura recomendou a rejeição da emenda. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação, votando nesse momento a emenda número 1 com parecer pela rejeição. Em votação. Então, os deputados estão votando essa emenda que chega ao plenário com o parecer da Comissão de Cultura pela rejeição. É uma emenda que pediu para suprimir o artigo 3º do substitutivo número 1, que trazia justamente a data de vigência da lei, por isso a rejeição. Votaram, não houve voto sim, votaram não 41 senhoras e senhores deputados, houve voto também em branco. Portanto, está rejeitada a emenda número 1. Discussão, votação em primeiro turno do projeto de lei número 3.789 de 2022, do deputado Carlos Henrique, que altera o caput e o artigo 1º da Lei 14.505, de 20 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa em instituição civil ou militar de internação coletiva das redes públicas e privadas do Estado, vedando proibição.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. E a Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3 que apresenta. Vem à mesa requerimento do próprio autor, deputado Carlos Henrique, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o substitutivo número 1 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1 neste momento. Em votação. Deputados votam o substitutivo número 1 ao projeto de lei 3.789 de 2022. Esse substitutivo garantiu o reconhecimento da liberdade religiosa em diferentes contextos institucionais. A ideia do projeto é garantir a liberdade religiosa nas instituições de internação sem impor restrições. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Conosco agora, Heitor Peixoto, nosso comentarista. Pois é, Priscila, tivemos aí um requerimento do autor do projeto pedindo a inversão aqui na preferência dos substitutivos, porque tivemos outros 2 substitutivos aprovados aqui pelas comissões seguintes, mas o autor concordou aí com o substitutivo número 1 para esse projeto. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Com a aprovação deste substitutivo ficam prejudicados o 2 e o 3 e o projeto original. Votação em primeiro turno, projeto de lei 1035 de 23, do deputado Oscar Teixeira, que confere ao município de Porteirinha o título da capital estadual do queijo e do requeijão moreno. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Presidência registra a presença do ex-deputado dessa casa, do deputado Dr. Jorge Ali. Seja bem-vindo sempre. Projeto do deputado Oscar Teixeira, que quer reconhecer a cidade de Porteirinha, no norte de Minas, como importante na produção de queijos artesanais aqui no estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Na justificativa do projeto, o autor, o deputado Oscar Teixeira, diz que trata-se de uma iguaria da gastronomia mineira de qualidade única, reconhecido como o melhor do Brasil no concurso nacional de produtos lácteos, transformando-se em um símbolo da cidade e gradativamente de Minas Gerais. Votaram sim, 40 senhoras e senhores deputados, o voto não ou branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 2650 de 24, deputado Dr. Maurício, que reconhece como de relevante interesse cultural, social e imaterial do Estado o Festival de Interpretação da Música Sertaneja, Troféu Menino da Porteira, promovido pela Radiodifusora de Ouro Fino. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Este é um Registre festival... o voto sim do deputado Sérgio Rodrigues no projeto anterior. É um festival que começou em 1986, está na sua 27ª edição, reúne mais de 1.400 artistas e atrai muitas pessoas para a cidade de Ouro Fino, que ajuda a economia local. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação neste momento é um novo texto, um substitutivo número 2 da Comissão de Cultura, aqui com ajustes mais de redação e não sobre o teor especificamente do projeto de lei, sobre esse reconhecimento aí de interesse cultural para o Estado. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados, no voto não ou branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação deste substitutivo, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Registro o voto sim do deputado líder de minoria, Cristiano Silveira. Discussão em segundo turno, projeto de lei 3.843 de 22, do deputado Charles Santos, que dispõe sobre a realização de exame clínico ortopédico para diagnóstico do pé torto congênito em recém-nascidos nas unidades hospitalares do Estado e outras providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vamos dar início, nesse momento, à votação deste projeto. Em votação.
O deputado Charles Santos propõe o exame clínico ortopédico em recém-nascidos para esse diagnóstico do pé torto congênito. É uma medida que vai melhorar o acesso ao diagnóstico precoce e assistência multiprofissional para esses pacientes. Essa iniciativa é fundamental para que esses casos sejam atendidos rapidamente, evitando complicações futuras. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O que está sendo votado agora é o mesmo texto aprovado em primeiro turno aqui pelo plenário, que veio aí uma sugestão da Comissão de Saúde de uma alteração de uma lei de 2016 para contemplar essa medida. É o projeto, a lei que trata da saúde materna e infantil no Estado. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados, não voto não, o branco, portanto, está aprovado. Este projeto registra o voto sim, deputado Betinho Pinto Coelho. Discussão em segundo turno, projeto de lei 3.885 de 22, do deputado Coronel Sandro, que institui a política de incentivo à segurança dos mototaxistas e motofrentistas e de renovação da frota de motocicletas utilizadas como ferramenta de trabalho no âmbito do Estado da outras providências. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não oradores inscritos, encerra essa discussão. Vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Projeto do deputado Coronel Sandro, ele quer instituir uma política de incentivo à segurança dos mototaxistas e motoboys e também a promover a renovação da frota. É uma proposta que altera a Lei 19.574 de 2011 para incluir novas medidas de educação e segurança no trânsito. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Temos novamente, a exemplo do projeto anterior, a votação em segundo turno do mesmo texto aprovado em primeiro turno pelos deputados, projeto do ex-deputado Coronel Sandro, que saiu da Assembleia, eleito prefeito de Governador Valadares. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados, um voto não, o branco, portanto está aprovado. Este projeto, discussão em segundo turno, projeto de lei número 792/23, a deputada Marli Ribeiro, que institui a política estadual de fisioterapia para idosos, fisioterapia geriátrica na rede pública estadual de saúde e da outras providências. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, o deputado Caporeso está inscrito para discutir. Pergunto se Vossa Excelência vai fazer uso da palavra. Portanto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência retira o projeto de pauta pela ausência da autora. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 1243 de 23, da deputada Maria Clara Marra, que acrescenta inciso ao artigo 4º da Lei 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Vamos dar início à votação deste projeto em votação. Essa proposta quer incluir uma articulação entre o SUS, a assistência social e órgãos de segurança pública para garantir que as vítimas de violência, as mulheres vítimas de violência, recebam apoio psicológico, social e médico de forma integrada. É uma medida para agilizar o atendimento dessas vítimas e fortalecer a rede de proteção à mulher. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Mais uma vez, temos em votação em segundo turno do mesmo texto que foi aprovado em primeiro turno. Essa versão acrescenta as forças de segurança pública entre os órgãos que prestarão esse atendimento a mulheres vítimas de violência. Votaram sim, 47 senhoras e senhores deputados, não voto não. O branco, portanto, está aprovado este projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2169 de 24, do deputado Cássio Soares, líder nessa casa, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bom Jesus da Penha a área correspondente. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vamos dar início à votação do projeto, deputado Cássio. Em votação. Este é um projeto para o governo do estado transferir para o município de Bom Jesus da Penha, no sul de Minas, um trecho de quase 2 quilômetros da rodovia LMG 846. A proposta permite que essa área passe a fazer parte do perímetro urbano da cidade. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação.
A Comissão de Constituição e Justiça observa aqui que a Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Penha encaminhou ofício manifestando a intenção de assumir a responsabilidade pela manutenção dessa via diante da necessidade da implementação de serviços públicos urbanos nesses trechos. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados, meu voto não, o branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.329, de 24, da deputada Lohana, que dispõe sobre diretrizes para a criação da política estadual de promoção de mulheres adultas e jovens em espaços de liderança. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Portanto, vamos dar início à discussão desse projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Vamos iniciar a votação deste projeto da deputada Lohana. Em votação. Esse é o projeto que tenta incentivar a participação feminina em cargos de decisão, reduzindo desigualdades de gênero e promovendo a capacitação das mulheres para posições de liderança em diferentes setores da sociedade mineira. É a política estadual de promoção de mulheres adultas e jovens em espaços de liderança. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Mais um projeto sem alterações nesse segundo turno. O texto mantém o objetivo original da proposta, incluindo a diretriz relativa a mulheres e jovens negras, visando combater os obstáculos estruturais que dificultam o acesso e permanência delas em cargos de decisão e liderança. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, o voto não, o branco, portanto está aprovado este projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 2.646, de 24, da deputada Amanda Teixeira Dias, que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza material de Minas Gerais a estátua do Cristo Redentor do bairro Milionários, em Belo Horizonte. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, projeto. Na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Projeto que quer tornar a estátua do Cristo Redentor do bairro Milionários, aqui na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, como patrimônio histórico e cultural. É uma forma de reconhecer a importância desse monumento para a comunidade local e para a identidade cultural aqui da capital mineira. O presidente vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa estátua do Cristo Redentor, localizada no alto do bairro Milionários, região do Barreiro, em Belo Horizonte, é um dos monumentos mais notáveis ali da região. Foi construída em 1956. A estátua possui uma altura total de 11,8 metros. Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados, não voto não, o branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno, projeto de lei número 2.681, de 24, da deputada Macaé Evaristo, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o Festival de Arte Negra realizado no município de Belo Horizonte. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Proposta de tornar o Festival de Arte Negra, o FAN, como relevante interesse cultural aqui do Estado. É um festival aqui de Belo Horizonte que destaca a produção artística de matriz africana. É um dos principais culturais aqui da capital mineira e valoriza muito a cultura negra. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa votação, mais uma votação em segundo turno aqui no plenário da Assembleia, projeto da deputada licenciada Macaé Evaristo, que está neste momento ocupando aí o cargo de ministra dos Direitos Humanos no governo federal. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados, um voto não, o branco, portanto está aprovado este projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.772, de 24, do deputado Gil Pereira, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a banda de música 11ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, no município de Montes Claros.
A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai dar início, nesse momento, à votação deste projeto e parabenizo o deputado Gil Pereira pelo importante projeto. Em votação. Presidente, voto sim no projeto anterior. Registro de voto sim, deputado Betão, no projeto anterior. Projeto que torna relevante interesse cultural do Estado a banda de música da 11ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, no município de Montes Claros, aqui no norte de Minas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A justificativa do projeto, o deputado Gil Pereira argumenta que o impacto positivo da banda de música da 11ª Região da Polícia Militar na juventude local é notável, estimulando o aprendizado musical, disciplina e senso de coletividade entre os jovens de Montes Claros. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados, voto não ou branco, portanto está aprovado este projeto. Registro voto sim, deputado Wilson Batista e deputado Enes Cândido. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2815 de 2024, dos deputados Dr. Jean Freire, Arnaldo Silva e Arlen Santiago, que estabelece prioridade de atendimento em repartições públicas estaduais a advogados no exercício da função. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto. Em votação. Matéria dos deputados Dr. Jean Freire, Arnaldo Silva e Arlen Santiago, que é da prioridade de atendimento a advogados. Eles poderão exercer o seu trabalho de forma mais ágil, tendo mais eficiência para quem busca os direitos, né? Os estabelecimentos terão 90 dias para se adequar a essa nova regra. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O conteúdo desse projeto está alinhado ao artigo 133 da Constituição, que confere à advocacia o status de essencial à justiça. Também está alinhado com a lei federal, uma lei federal de 1994, que estabelece que o advogado presta serviço público e exerce função social. Votaram sim 50, senhoras e senhores deputados. O voto não ou branco. Registro voto sim do deputado Adalclever Lopes, deputado Gustavo Santana. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2084 de 2020, do deputado Noraldino Júnior, que autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos da saúde pública para promoção de programas de esterilização animal e dar outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 2 que apresenta. E a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 da Comissão de Justiça e pela rejeição do subsídio número 2 da Comissão de Meio Ambiente. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o subsídio número 2 da Comissão de Meio Ambiente, que recebeu da Comissão de Fiscalização Financeira parecer pela rejeição. Em votação. A ideia dessa matéria do deputado Noraldino Júnior era destinar recursos da saúde pública para programas de esterilização animal em Minas Gerais. Esse projeto sofreu algumas alterações para chegar a ficar pronto para votação aqui em plenário, em primeiro turno. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Lembrando que está em votação o substitutivo número 2, que agrega a emenda do deputado Noraldino Júnior, permitindo a destinação de até 1% do orçamento da saúde pública à promoção de programas de esterilização de animais domésticos no Estado. O parecer é pela rejeição, mas temos uma maioria de votos sim neste momento no painel. Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação desse substitutivo, ficam prejudicados o 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.028 de 22, do deputado Raul Belém.
que dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias e permissionárias de serviços públicos contínuos notificarem por meio eletrônico os consumidores sobre a interrupção ou suspensão total ou parcial desses serviços. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de defesa do consumidor e de administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Portanto, vamos dar início à votação desse projeto. Vamos dar início à votação desse projeto. Não há oradores inscritos para discutir, portanto, encerra essa discussão. Em votação, o substitutivo número 1 em votação. Este é o projeto que pede que os consumidores de serviços essenciais como água, luz e gás sejam avisados por meio eletrônico sobre interrupções desse serviço. É uma medida que tenta garantir que os usuários possam se planejar diante dessas falhas ou manutenções programadas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O texto em votação é o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, que promove ajustes na técnica legislativa e limita o alcance dessa futura lei aos serviços públicos contínuos de responsabilidade do Estado. O novo texto esclarece que a notificação deverá ser realizada por qualquer meio que permita comprovar que a informação foi transmitida ao consumidor. Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou branco. Portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 249 de 23, do deputado Caporeso, que proíbe o policiamento ostensivo unitário. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Portanto, em discussão o projeto, o deputado Caporeso está inscrito, pergunto se vai utilizar a palavra. Então, por favor, o deputado Caporeso tem a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados estaduais. Esse projeto é de extrema relevância. Na condição de policial militar, eu tenho total competência para falar que ninguém é capaz de proteger a sociedade se primeiro não tiver condições de proteger a si próprio. Como é possível colocar um policial sozinho para patrulhar as ruas, se ele se deparar com a ocorrência, onde tem aí, por exemplo, 2 criminosos e ele precisa abordá-los, e ele precisar naquele momento entrar em luta corporal com o criminoso, tentar fazer uma imobilização para prendê-lo, por exemplo, ele vai ter que usar as 2 mãos, a arma dele está na cintura. O que os senhores e as senhoras acham que o outro criminoso vai fazer? Vai pular na arma dele. Isso aí é um grande risco de vida, tá? Vai morrer policial por causa dessa irresponsabilidade chamada policiamento unitário. E digo mais, também pode aumentar a letalidade policial. Eu sei que isso aqui é uma pauta que a esquerda se preocupa, de letalidade policial. Então, pois bem, um policial sozinho contra 3 criminosos, 2 criminosos, a chance dele utilizar arma de fogo para dissuadir o problema, para eliminar o problema, é maior ou menor? Então isso aqui é uma pauta supra-ideológica. Não interessa se você é de direita, se você é de centro, se você é de esquerda. Nós precisamos manter a lei e a ordem. E ninguém pode prestar um serviço de segurança pública a contento
sem conseguir proteger a si mesmo. Pela vida dos policiais e para evitar que desgraças aconteçam em decorrência dessa modalidade de policiamento que não deveria existir. O coronel, o comandante, que ele, estando à frente da tropa, coloca o seu subordinado, coloca o seu comandado para policiar sozinho, dentro de um país tão violento como o Brasil, é um irresponsável, é um burocrata que deveria ser cuspido da farda, porque é indigno de comandar. Por isso eu peço o apoio dos senhores deputados e das senhoras deputadas para a aprovação desse projeto, que é de suma importância para a segurança pública do povo mineiro. Lembrando que, infelizmente, o crime em Minas Gerais tem aumentado de maneira significativa. Nós temos vivenciado o crescimento do crime organizado em Minas Gerais de uma maneira nunca antes vista, em especial do Comando Vermelho, aqui na região metropolitana, e do PCC, no sul de Minas e no Triângulo Mineiro. E isso é fruto do quê? De um governo que tem sido irresponsável no trato para com a segurança do povo mineiro. Não é possível fazer segurança pública sem policial na rua. E como, infelizmente, a segurança pública está jogada às traças, não existe mais policial suficiente para fazer um patrulhamento mais abrangente. E para resolver o problema, o que é que o comando faz? Pressiona o governo para contratar mais policiais e proteger a população? Não. Coloca o cara sozinho para arriscar a vida dele em uma situação onde ele não consegue proteger a si próprio e, por isso, não consegue proteger a sociedade. Vamos salvar a vida do povo mineiro, proibindo o policiamento unitário. Obrigado, presidente. Força e honra. Obrigado, deputado Caporeso. Deputado Rodrigues tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu não poderia aqui deixar de me manifestar, até porque nós já tivemos um projeto semelhante, mas por interferência do então coronel Piassi, comandante-geral da Polícia Militar, através do líder de governo, o deputado João Magalhães, nós tivemos uma emenda retirada de um projeto semelhante. Na matéria que nós aprovamos na comissão, nós colocamos exatamente a questão da supremacia de força. É uma matéria que a gente sempre discutiu e, diferentemente dos colegas deputados que aqui se encontram, e aí com a exceção do deputado Caporeso, não existe outro parlamentar aqui que fez policiamento. Nem deputada e nem deputado que fez policiamento. Portanto, não é capaz de traduzir o que é uso de força física no momento de uma atividade operacional e uma abordagem a um cidadão, a um transeunte, a um criminoso. Se os senhores e as senhoras pegarem o Instagram, o YouTube e pesquisar, vossas excelências vão encontrar diversas abordagens que policiais morreram por falta de supremacia de força. Então, a atuação policial, dentro do treinamento tático, ela requer esse zelo. Mas o senhor coronel Piassi e o deputado João Magalhães, porque foi através do coronel ex-comandante-geral, é que barraram a nossa emenda num projeto de lei, determinando que a atuação policial deveria obedecer o princípio da supremacia de força. E aí, senhores e senhoras deputadas, essa matéria dita supremacia de força, essa temática na atuação policial, ela já foi escrita, reescrita em monografias dos oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais por mais de 2 séculos. Por mais de 2 séculos, deputado Caporeso, os oficiais da PM disseram que a atuação da polícia deve ser com supremacia de força, mas aí não. Aí o comando da PM, não deixa passar isso, porque eu preciso escalar o policial sozinho. Deputado João Magalhães, o senhor nunca fez policiamento, então o senhor não tem condições de antever a morte de um policial. Então não pode, porque é muito simples para o deputado líder de governo, ou para líderes de governo,
colocar em risco a vida de um colega policial, porque não é ele que vai abordar. Não é ele que vai fazer o enfrentamento. E por que eu estou falando isso? Porque foi o colega deputado João Magalhães, enquanto líder de governo, que orientou a sua base para retirar o termo supremacia de força num projeto de lei de minha autoria. O que o deputado Caporeso fez? Caporeso fez o inverso. Não, agora nós vamos, então, já que não pode usar o termo supremacia de força, porque fica muito genérico, porque tem situações A, B ou C, agora o deputado Caporeso colocou a proibição do policiamento unitário. Sabe por quê, deputado Carlos Henrique? Não existe super-herói, não existe homem de ferro, não existe o super-homem, não existe Batman na polícia. Existe sim heróis de verdade, como foi a sargento que acabou de salvar lá na terra da Nayara Rocha, lá em Vespasiano, a sargento Gláucia, que salvou um bebê recém-nascido de engasgo. Esses sim são heróis de verdade, mas não tem peito de aço. É porque os senhores não entraram em troca de tiro como eu entrei. Foram dezenas de trocas de tiro que eu entrei. E eu sei, porque eu tive um patrulheiro que ficou paraplégico na cadeira de roda numa troca de tiro. E aí, você vê o deputado aqui votar, não, vamos atender o governo. Tá bom, você está atendendo o governo, e na hora que esse policial for solicitado, lá na sua cidade, lá na sua região, como aconteceu com o Cabo Marcos, lá em Santa Margarida, que tomou um tiro de fuzil durante o assalto a banco. Se houvesse ali uma supremacia de força, o Cabo Marcos não estava morto. Então eu espero, como aconteceu com o Roger Dias, eu espero, deputado de governo, que o senhor, mais uma vez, o projeto não é de minha autoria, o senhor entenda que o senhor não faz policiamento. E que o coronel que está lá atrás da mesa, ele também não faz policiamento. Quem vai para a rua é soldado, cabo, sargento e tenente. Passou daí, já não vai mais para a rua. Então eu espero, presidente, que essa matéria seja aprovada pelo conjunto de deputados e deputadas, em memória àqueles que têm tombado para defender o senhor, a senhora, a sua família. E que não seja um joguinho sujo, sorrateiro de governo aqui dentro desse plenário. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Rodrigues. Vamos, a deputada Bela pediu a palavra também, tem a palavra. Bom dia a todos os deputados, deputadas dessa casa, trabalhadores da Assembleia, público que nos ouve. Eu queria, na verdade, aqui manifestar que esse projeto é um projeto extremamente importante e queria parabenizar aqui o deputado Caporeso pela sua proposição, assim também o sargento Rodrigues pela discussão que faz há muito tempo nessa casa sobre o risco que é a vida do policial andar sozinho, fazer policiamento nas nossas ruas. A gente teve, recentemente, uma divulgação grande pela imprensa do aumento da letalidade policial no estado de Minas Gerais, ou seja, mortes decorrentes da ação da polícia. Cresceram no estado 47%. Pouco se divulga os dados sobre o crescimento também da morte dos policiais, que é algo que também precisa de atenção. A defesa da vida desses policiais, ela pode se beneficiar da garantia de uma ostensividade maior que diminui a necessidade do uso da força, e eu concordo com isso. Assim como temos divergências no debate sobre a segurança pública, porque eu acho que uma das medidas principais para resguardar a sociedade e a vida dos policiais é a aprovação do projeto de lei do deputado Jean Freire, que fala sobre a necessidade da colocação de câmeras corporais nos policiais. Isso é fundamental, deputado, para proteger esses militares. Queria dizer que hoje a Polícia Militar de Minas Gerais tem estado precarizada, maltratada, com salários cada vez mais reduzidos e obsoletos por uma ação do governo de Minas Gerais que não se preocupa com a segurança pública e que não se preocupa com a vida desses policiais.
Eu queria dizer, hoje estou na presidência da Comissão de Direitos Humanos, que a vida desses policiais nos importa muito. E é por isso que nós estamos favoráveis a esse projeto de lei. Muito obrigada. Obrigado, deputada Bela. Portanto, vamos... Deputada Lohana também pediu a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas deputados. Eu nem ia falar nesse projeto, presidente, mas depois de ouvir a fala do deputado Caporeso, do deputado Sargento, da deputada Bela Gonçalves, eu não poderia deixar de subir aqui para falar. Eu não sei quantos dos colegas deputados, João Magalhães, viveram a experiência de uma ameaça de morte. Eu não sei quantos de vocês viveram a experiência de ter seus dados bancários vazados, de divulgarem fotos do interior da sua casa, de divulgarem fotos do seu irmão em idade escolar entrando na escola e falarem que vão pegar ele. Eu vivi isso. A deputada Bela Gonçalves viveu também. A deputada Beatriz viveu também. A deputada Andréia de Jesus viveu também. E foi, presidente, o pior momento da minha vida. E a gente teve muito apoio aqui da casa e muito apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil. E eu cheguei aqui na casa sem conhecer muito da Polícia Militar. Sem conhecer muito da dinâmica do dia a dia de trabalho, sem tanta proximidade. Eu venho da educação. Eu conheço o dia a dia das escolas, eu conheço as demandas dos professores, eu conheço as dificuldades e as lutas dos trabalhadores da educação. E o momento da escolta foi um momento, e eu acho que eu posso falar isso pela deputada Bela, pela deputada Beatriz e talvez pela deputada Andréia também, foi um momento, Betão, que serviu para conhecer os nossos policiais. Foi um momento para aprender a respeitá-los muito mais. Foi um momento para entender a dureza da vida deles e a quantidade de risco que eles estão expostos. Pensar que o Estado de Minas Gerais permite o policiamento unitário é que me deixa escandalizado. E eu acompanhei a audiência pública de 2023, João, quando o Rodrigues fez essa discussão aqui na casa. E quando ele fez essa discussão aqui na casa, na época, o comando disse que o policiamento unitário é permitido para prevenção, é permitido em casos específicos, é proibido em zona de conflito, e que se mesmo na prevenção, nos casos específicos e fora de zonas de conflito, acontecer algum problema, o policial pode solicitar o apoio da região. E quanto tempo esse apoio da região vai demorar para chegar? O policial que se vire, né? É inadmissível que esse projeto já não tenha sido aprovado anos atrás. É inadmissível que essa prática seja permitida. E é inadmissível que um governo que faz tanto panfleto e tanta propaganda usando a segurança pública, que gosta tanto de falar que é de direita, que defende propriedade privada, que é contra invasão no campo, que pipipipopopó, igual esse governador fala, deixa os nossos policiais viverem desse jeito. Isso é um absurdo, presidente. E o policial que está no policiamento, como o Rodrigues falou, que é o policial de baixa patente, esse policial, mais ainda, normalmente ele é pai de menino pequeno. É um policial de 30 e poucos anos, que tem menino que depende dele, que tem filho em idade escolar, que eventualmente tem uma esposa que ganha menos do que ele, porque a gente sabe que essa é uma realidade, infelizmente, no país ainda. O que fica para essa família se esse policial for baleado? Se esse policial ficar de cadeira de rodas? Se esse policial morrer? Isso é um absurdo. E eu tenho certeza que a gente tem condição, enquanto parlamento, de corrigir essa injustiça tão grande com os nossos policiais. O momento da escolta foi muito duro, presidente, mas serviu para uma coisa que eu vou agradecer para o resto da vida, que foi para eu ganhar um respeito às nossas forças de segurança dos mais altos possíveis. Então, parabéns pelo projeto, Caporeso. Conte com o nosso voto e com a nossa defesa. Obrigado, deputada Lohana. Não há outros oradores inscritos. Encerra essa discussão. No decorrer da discussão foi apresentado ao projeto uma emenda que recebeu o número 1. No segundo parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a presidência encaminha a emenda com o projeto da Comissão de Segurança Pública para parecer.
Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 316, de 23, da deputada Lúcia Falcão, que dispõe sobre a ação do Poder Executivo na ampliação e implantação de unidades de tratamento intensivo neonatal destinadas ao atendimento do SUS e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1, que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 2 da Comissão de Saúde. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai dar início à votação deste projeto. Em votação. Este é o projeto que quer, ampliar e implantar novas unidades de terapia intensiva neonatal no SUS aqui no estado, priorizando os municípios que têm déficit de leitos, né? É uma medida para garantir o atendimento adequado a recém-nascidos, especialmente no interior do estado, reduzindo os riscos de mortalidade infantil. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa medida está sendo contemplada a partir de um substitutivo número 2 da Comissão de Saúde, que altera uma lei de 2016, que estabelece objetivos e diretrizes para a adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado, garantindo aos recém-nascidos o acesso aos cuidados intensivos necessários. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados. Novo voto não, o branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Voto sim de Arlen Santiago. Registro o voto sim do deputado Arlen. Com a aprovação deste substitutivo, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Presidente, registre meu voto sim, por favor. Registro o voto sim do deputado Elismar Prado. Discussão em primeiro turno, projeto de lei 662 de 23, do deputado Lucas Lasmar, que autoriza os municípios a realizarem pagamento com recurso próprio quando houver atraso no repasse por parte do governo estadual. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1, que apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 da Comissão de Justiça, com a emenda número 1, que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Vamos dar início à votação do subsídio número 1, salvo emenda. Em votação. Esse é o projeto que quer trazer mais autonomia para os municípios, né? Autoriza a utilização de recursos próprios para cobrir atrasos nos repasses do Estado em convênios firmados com o governo. É uma medida que quer evitar a paralisação de obras, né, de serviços essenciais, garantindo que as administrações municipais possam manter os projetos em andamento. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O autor, o deputado Lucas Lasmar, argumenta que, quando as datas estabelecidas para os repasses estaduais não são observadas, há impacto na continuidade do objeto pactuado, como a execução de um programa voltado para a educação ou a realização de obra para a criação de um ginásio de esportes, por exemplo. Presidência, votaram sim 56 senhoras e senhores deputados, o voto não, o branco, portanto está aprovado. O substitutivo número 1, salvo emenda. Nesse momento, em votação, a emenda número 1, com parecer pela aprovação. Em votação. Essa é uma emenda que foi apresentada pela Comissão de Fiscalização Financeira, permite que novos sistemas substituam os atuais mecanismos de controle financeiro. Com isso, é uma medida de modernização da gestão de convênios, né? Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa emenda foi apresentada nas discussões do projeto na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E as emendas, é isso que acontece, ela é votada separadamente ao projeto municipal. Votaram sim 52 senhoras e senhores deputados, o voto não, o branco, portanto está aprovada a emenda número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 781 de 23, dos deputados delegado Cristiano Xavier e Antônio Carlos Arantes, que institui a campanha de incentivo à instalação de fossas sépticas biodigestoras nas áreas rurais no âmbito do Estado e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 2 que apresenta. E as comissões de Saúde e de Agropecuária opinam pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 2 da Comissão de Meio Ambiente. Em discussão, projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão.
Vamos dar início, neste momento, à votação do substitutivo número 2. Em votação. Esse é o projeto que pode melhorar o saneamento em regiões sem acesso à rede de esgoto, reduzindo a contaminação da água e prevenindo doenças como diarreia e hepatite. Além do impacto ambiental, a iniciativa pode gerar emprego e aumentar a produtividade agrícola. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O texto em votação é o substitutivo número 2, que vem lá da Comissão de Meio Ambiente. Ele amplia o objeto dessa proposição, transformando o que seria uma campanha numa política estadual, portanto, mais duradoura, uma política permanente de instalação dessas fossas. Votaram sim 56 senhoras e senhores deputados, um voto não ou em branco, portanto, está aprovado. O substitutivo número 2, com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno, projeto de lei número 1540, de 23, do deputado Adriano Alvarenga, que institui a política estadual de fortalecimento do turismo na área da influência da Serra do Caraça, Protur Caraça. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 2, salvo emenda. Em votação. Esse é o projeto que quer impulsionar o turismo sustentável na região do Caraça, promovendo ações de preservação ambiental, valorização cultural e desenvolvimento econômico. É uma serra reconhecida como patrimônio natural e cultural que atrai muitos turistas para ecoturismo. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Dentre os dispositivos aqui nesse projeto, temos aqui a cooperação entre entidades públicas e privadas com foco no turismo rural e ecológico, promoção de produtos e potencialidades da região, preservação da história e a difusão do Santuário do Caraça para a atração de novas atividades para o local. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Com aprovação desse substitutivo, ficam prejudicadas a emenda número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno, projeto de lei 1800, de 23, a deputada Nayara Rocha, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itumirim o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não oradores inscritos, encerra-se a discussão, portanto, vamos dar início à votação desse substitutivo número 1 em votação. Projeto de doação de imóvel, autoriza a doação do governo do estado de um imóvel para o município de Itumirim. É um espaço que já foi emprestado ao município. Ele vai ser utilizado para o funcionamento de uma unidade de programa da saúde da família. Então, vai garantir mais estrutura para o atendimento da população. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesses projetos, a Comissão de Constituição e Justiça sempre ouve os municípios e Itumirim se manifestou aqui o interesse no recebimento desse imóvel, já que está em posse do imóvel há mais de 20 anos para o funcionamento de um centro odontológico e uma unidade do programa de saúde da família. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados, no voto não ou branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Registro o voto sim do deputado Alencar da Silveira, deputado Dorgal Andrade. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2568 de 24, do deputado João Vitor Xavier, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo artesanal de fazer o bordado de bainha aberta do município de Caeté. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto. Não oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vamos dar início à votação deste substitutivo número 1 em votação.
bordado de bainha aberta é uma técnica artesanal tradicional, envolve desfiar uma parte do tecido e, com a ajuda da agulha e da linha, agrupar e costurar os fios que sobram, formando padrões decorativos, como se fosse uma estampa. Veio na época do ciclo do ouro aqui de Portugal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. No projeto, o deputado autor, o João Vitor Xavier, ele lembra que as bordadeiras de Caeté são conhecidas por dominarem a técnica, que tem origem portuguesa, e criar obras de arte retratadas em almofadas, bolsas, toalhas, capas de cadernos, panos de prato e outros itens. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1, discussão em primeiro turno, do projeto de lei número 2.728, de 24, da deputada Leninha, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o projeto Santa Leitura, uma biblioteca a céu aberto realizado em Montes Claros e outros municípios do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta, a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Vamos dar início à votação do substitutivo número 2. Em votação. A Santa Leitura é uma biblioteca a céu aberto, foi criada em 2010 pela escritora mineira de Mariana, Estela Cruz Mel, e é uma iniciativa que promove um acesso gratuito à leitura, com empréstimos de livro, oficina, contação de histórias, beneficia as comunidades. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A deputada Leninha justifica essa questão do reconhecimento porque lá possui um grande e variado acervo de livros de literatura infantis em inglês e português. E para os jovens e adultos, o projeto conta com livros de poesia de autores renomados da nossa literatura, como Machado de Assis, Graciliano Ramos, Henriqueta Lisboa, Cecília Meirelles e outros. Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, no voto não ou branco. Registro voto sim deputado Marquinhos, deputado professor Cleide, deputado Ulisses Gomes, deputado Lincoln. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação deste substitutivo, ficam prejudicados o 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno, projeto de lei 2.783, de 24, do deputado professor Cleiton, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do carro de bois do distrito de Macuco de Minas, no município de Itumirim. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta, a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça em discussão. O projeto, na hora dos inscritos, encerra essa discussão. Vamos dar início à votação do substitutivo número 1 em votação. A festa do carro de bois, o distrito de Macuco de Minas, em Itumirim, é um evento que é realizado anualmente desde 1985, preserva a tradição do carro de boi, que é um símbolo histórico aqui da cultura mineira, reúne desfiles, celebrações religiosas e apresentações típicas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A tradicional festa de carro de bois ocorre todo final de mês de julho, mantém viva a cultura do distrito, da região e atrai muitos visitantes aí de Minas e de todo o país, por isso a proposta de reconhecimento de relevante interesse cultural. Presidência, votaram sim 53 senhoras e senhores deputados, no voto não ou em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 3.730 de 2022, a deputada Beatriz Cerqueira, que reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado a Orquestra Sacra de Santa Luzia e o Coro Angélico sediados no município de Santa Luzia. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, não oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto em votação.
A Orquestra Sacra de Santa Luzia e o Coro Angélico se apresentam juntos desde 1952, são famosos por suas atuações na festa de Santa Luzia e na Semana Santa, ajudando a preservar e difundir a cultura local aqui em Minas Gerais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O projeto está sendo votado em segundo turno, é de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Os deputados sempre lembram que esses projetos de reconhecimento de relevante interesse cultural têm o potencial de atrair mais visitantes e incrementar o turismo do Estado. Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados, o voto não ou branco, portanto está aprovado o projeto. Registro o voto sim do deputado Bim. Discussão em segundo turno, projeto de lei complementar número 84 de 22, do deputado Cristiano Silveira, que dispõe sobre o direito à remoção para servidora pública estadual vítima de violência doméstica e familiar. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Cristiano Silveira, que recebeu o número 1 e que, por conter matéria nova, vem apoiada pela maioria dos membros do Colégio de Líderes. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 89 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação independentemente de parecer. Para encaminhar com a palavra o deputado Cristiano Silveira, líder da minoria. Obrigado, presidente. Quero dar um bom dia aqui a todos os colegas parlamentares, servidores, o público. Presidente, o projeto que nós estamos propondo, ele garante à servidora do nosso Estado, civis, militares, de todo o conjunto de serviço público do Estado de Minas Gerais, o direito à remoção quando está em condição, em situação de vítima da violência. A gente sabe que entre várias medidas que são adotadas, inclusive pelo Judiciário, para garantir a segurança das mulheres, é o distanciamento do agressor. E algumas vezes a mulher precisa também estar distante do ambiente da agressão, que é o próprio lar, que às vezes é o próprio município. Dessa forma, nós estamos garantindo que o Estado de Minas Gerais dê o direito às mulheres servidoras vítimas de violência que possam pedir remoção do seu lugar de trabalho para, entre outras coisas, garantir a sua integridade. Vamos lembrar que o nosso Estado, o Estado de Minas Gerais, lamentavelmente, figura entre aqueles no Brasil com o maior número de casos de feminicídio. Nós vimos, há poucos dias atrás, exatamente no mês de março, onde se comemora o Dia da Mulher, 2 casos hediondos. Um aconteceu em Belo Horizonte, onde uma mulher de 21 anos, por cobrar uma dívida de um colega de trabalho, uma dívida de R$400, foi violentamente agredida, estrangulada e enterrada, e depois jogaram cimento para que não se encontrasse o corpo. E uma outra lá em Birité, biomédica, em atendimento, trabalhando, também foi agredida a canivetes pelo seu esposo. Eu acho que quanto mais pudermos criar mecanismos para garantir a segurança das nossas mulheres, nós estaremos aí trabalhando para que Minas Gerais diminua esse índice, essa marca vergonhosa de ser o campeão de feminicídio. Conversamos com os líderes, conversamos com o líder do governo, chegamos ao entendimento e aperfeiçoamento da matéria para poder garantir, né, que realmente aquelas mulheres que necessitem do exercício desse dinheiro possam ser contempladas. Então, eu quero aqui pedir o voto dos colegas, agradecer aos líderes pela compreensão e dizer que a gente está aí dando mais um passo em enfrentamento à violência contra as mulheres em Minas. Obrigado, presidente. Parabéns, deputado Cristiano, pelo projeto. Deputado Bruno Engler vai encaminhar? Para encaminhar, deputado Bruno Engler, líder do PL nessa casa. Senhor presidente, quero, de maneira muito breve, ressaltar que se trata de um projeto meritório. A emenda, ela vem também para dar uma segurança jurídica maior ao projeto. Então, eu queria aqui orientar a bancada do PL o voto sim no projeto e na emenda. Obrigado, deputado Bruno Engler. Deputado João Magalhães, líder do governo, tem a palavra. O governo também encaminha o voto sim ao projeto e sim à emenda. Vai caminhar. Deputado Noraldino, líder nessa casa, tem a palavra. Também o encaminhamento sim, presidente. Obrigado, deputado Noraldino. Portanto, vamos dar início à votação do projeto salvo emenda, lembrando que estamos votando um PLC, portanto, precisamos de maioria de, no mínimo, 39 votos favoráveis. Portanto, a presidência vai dar início à votação deste projeto em votação.
como explicou o autor da matéria, o deputado Cristiano Silveira, esse é um projeto que garante às servidoras públicas estaduais vítimas de violência doméstica o direito de mudar do local de trabalho sem precisar esperar por uma vaga disponível. É uma medida que vale para funcionárias civis e militares da administração pública estadual e busca proteger as vítimas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O deputado Cristiano Silveira, autor do projeto, lembrou aí que em muitos casos, nessas situações de violência, é uma medida que se faz necessária, a remoção das servidoras, a troca do local de trabalho, que no caso aqui do projeto independe do interesse da administração, da época do ano em que esse pedido aconteça e também da própria existência de vaga. Votaram sim 55 senhoras e senhores deputados, um voto não, um em branco, portanto está aprovado o projeto salvo emenda. Registro voto sim do deputado Bim. Nesse momento, em votação, a emenda número 1, sem parecer. Em votação. Os deputados agora votam uma emenda, a emenda número 1 ao projeto de lei complementar 84 de 2022, uma emenda que chega aqui ao plenário sem parecer. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados que se manifestaram neste momento de encaminhamentos de votação só apenas pontuaram que a emenda aprimora o projeto e vimos aí que há consenso em torno dessa pauta, vários deputados, manifestando voto favorável, inclusive o líder do governo aqui na casa. Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados, um voto não em branco, portanto está aprovada a emenda número 1, parabenizando o deputado Cristiano pela autoria do projeto, mas também a construção coletiva de toda a casa através dos líderes dessa casa. Registro meu professor voto, Cleiton, registro voto sim para o professor Cleiton, deputado Adalcleve, deputado Roberto Andrade. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 2967 de 2024 do governador do Estado, que cria a Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais, institui o Sistema de Infraestrutura de Transportes e Logística do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do subnúmero 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Vem à mesa. Requerimento do deputado Ulisses Gomes, líder do Bloco Democracia e Luta, solicitando nos termos regimentais o adiamento da discussão ao PL 2967, que cria a Agência Reguladora de Transportes no Estado de Minas Gerais. Para encaminhar, presidente. E também o requerimento de autoria do deputado Ulisses Gomes, solicitando que os requerimentos de adiamento de discussão e adiamento de votação, de votação do PL 2967, sejam apreciados nominalmente. Para encaminhar, deputado Ulisses Gomes. Questão de ordem, presidente. Sim. Solicitando a Vossa Excelência que eles sejam discutidos, encaminhados e votados separadamente. Dessa forma? É o requerimento que Vossa Excelência apresentou. Ok, perfeito. Obrigado. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Presidente, o nosso bloco Democracia e Luta vem acompanhando este projeto que cria a Agência Reguladora de Transporte no Estado desde o início da sua tramitação. Aliás, antes do próprio governador encaminhar, quando da iniciativa dos deputados que apresentaram esse projeto. Reconhecemos que, desde o início, houve um aprimoramento, por intermédio de Vossa Excelência, para que realmente a agência pudesse ter controle, eficácia e garantia da sua funcionalidade. Porque, como sempre, o governo, das propostas que aqui apresenta, eu não posso negar, esta, mais uma vez, e dita por muitos dos nossos companheiros e companheiras aqui, é uma proposta fake. Uma agência que era mais um cabide de emprego do que uma proposta de realmente cumprir com aquilo que ela deve ser. Neste caso, me permita assim dizer, deve ser por conta de um mal necessário. Criar uma agência reguladora nesse momento se faz necessário pelo modelo de gestão entreguista,
privatista do governo Zema, que você, cidadão que nos acompanha, sabe muito bem, porque vive no dia a dia, transitando nas estradas esburacadas do nosso Estado. E exatamente por não dar solução, por não cumprir com a sua obrigação de fazer com que o recurso público do nosso Estado seja destinado minimamente à manutenção das estradas, que é a solução que o governador vem praticando nos últimos anos e tem sinalizado que vai ampliar ainda mais, é privatizar as nossas estradas. E nos últimos meses, o debate que muito bem vem sendo aprofundado nessa casa, por vários companheiros deputados e deputadas, a preocupação da cobrança de pedágio, além do que vem acontecendo no nosso interior do Estado, deva acontecer, infelizmente, também na região metropolitana. Por este modelo de gestão, surge a necessidade, então, do mal necessário de criar uma agência que controle, que fiscalize e garanta a execução de um contrato de concessão das nossas estradas. Lamentavelmente, é esse debate que nos impõe nesse momento. Mas nada deste debate está solto, presidente. Nada desse debate, ele está desvinculado de um contexto político em que o senhor governador do Estado acha que vive na ilha dele, onde ele faz a escolha dele de comer banana com casca e oferecer isso para o cidadão. Se esta é a escolha do governador, não é a nossa escolha enquanto oposição, dos deputados e deputadas que têm responsabilidade em debater o Estado, de pensar o Estado e entregar solução. Não é solução de pedágio, não é solução de sucateamento da segurança pública, não é solução de deixar de lado profissionais da educação sem o pagamento do piso nacional salarial, e muito menos de sucateamento e privatização dos nossos hospitais e da saúde. Não é essa a solução que nós entendemos benéfica ao cidadão, muito menos enquanto entrega de um Estado que precisa dar respostas. Porque qual a resposta que o governador tem até hoje para esses problemas do Estado, nobre companheiro Cristiano? Diante de tantos problemas que assola a vida do nosso cidadão e que o governador opta simplesmente em percorrer o Estado fazendo campanha, entrega para o vice-governador, que também não faz a gestão, porque quer usar a máquina do Estado para fazer a sua campanha de sucessão, e depois de 6 anos de governo, tem como secretário de governo sua 5ª mudança. Com todo respeito aos 5 secretários que ali passaram. Mas é uma falta de coordenação, uma falta de controle, de respeito, de diálogo, de construção política, que impõe a esta casa, toda vez, a busca, por intermédio de Vossa Excelência, presidente, o diálogo na busca de consenso. E é exatamente por respeito, compreensão e esse entendimento que nós não fizemos uma obstrução neste projeto em primeiro turno. Compreendendo que a discussão do pedágio, compreendendo que o aprimoramento do projeto, compreendendo que o diálogo político, nesse processo, pudesse ser restabelecido através de um projeto que até então o governo manifestava o interesse. Mas nada disso aconteceu. A oposição continua sendo deixada de lado, nós não somos respeitados em nenhuma das esferas de construção política, haja vista o que o governador fez com a vida do presidente Lula nas últimas semanas em Minas Gerais. De um total desrespeito, sem respeitar a própria função do qual o cargo ele ocupa como governador do Estado de Minas Gerais, a história de hospitalidade de Minas Gerais, e usou do palanque de 2 eventos privados, aqui em Betim da Fiat e lá em Ouro Branco da Gerdau, para atacar publicamente o presidente Lula, sem nenhum nível de respeito, cordialidade e diálogo. Então, se é esse nível de entendimento político que o governador tem, não tem como desvincular a ação do governador, do vice ou do seu secretariado, liderado com todo respeito ao atual secretário, nomeado nos últimos meses, Marcelo Aro, do qual estendo meu desejo de muito sucesso à sua gestão, que seja duradoura, diferente dos últimos 6 anos que o governador trocou 5 vezes, por ser comprovado na prática que não foi capaz de criar uma relação de construção política consistente
de confiança nessa casa. Então, presidente, da nossa parte, nós temos vários pedidos de requerimento, o primeiro deles agora aqui encaminhado, para que a gente adie essa votação. Para que este projeto, então, do qual a gente pode ainda se aprofundar mais, seja também contextualizado nesse processo. Porque problema de bom relacionamento, diálogo, não é da nossa parte. Eu, representando os nossos deputados, e vários dos nossos deputados que sempre procuram diálogo com os secretários e com o governo, nunca demonstraram nenhum problema de preconceito, de falta de respeito, de diálogo. E falo por todos nós e restringo até mesmo a falar da minha atuação. Tenho, na pessoa do atual secretário, Marcelo Aro, respeito, admiração, diálogo e amizade. E por que não? Como tenho com seu pai, do qual eu admiro muito aqui, e tenho orgulho de dizer isso, o nobre colega Zé Guilherme. Eu acho bonito dizer isso. E qual o problema? Nós acabamos de assistir nessa casa uma iniciativa do deputado Caporeso, defendido pelas nossas deputadas. Nós não temos vergonha nenhuma de manifestar a nossa posição favorável àquilo que a gente acredita que é bom, ou manifestar relação de respeito, diálogo e admiração por aqueles que a gente tem posição contrária. Mas não é isso que o governador retribui, presidente Adalclévio. A forma como o governador nos trata é preconceituosa, é de separatismo, é de ignorar, é de apontar o dedo na cara e não querer conversar. Esse gesto não é possível ser desvinculado de um governo que é liderado por ele, controlado e direcionado por ele, para dizer que os demais não seguem a sua linha. O que o governo tentou fazer ontem, na comissão de Vossa Excelência, eu quero aqui agradecer a sua compreensão, juntamente com o presidente, de entender que nós não podemos aceitar que essa casa seja submetida a um nível de, como a gente diz, de tratorar, de ignorar o regimento interno. É inaceitável. Se não fosse Vossa Excelência, que conhece o regimento, que respeita o regimento, por intermediação do presidente da casa também, não teria sido anulada. E é exatamente pela compreensão de Vossa Excelência que não foi aceitado continuar a audiência da administração pública do gesto que o governo tentou fazer. De vários requerimentos que nós protocolamos, deputado Arnaldo, que foram ignorados, e uma assessoria por orientação do governo tentou ignorar tudo que foi protocolado e anular o nosso processo de intervenção. Nós nos retiramos da audiência daquela reunião e, exatamente por compreensão do presidente Adalclévio e presidente Tadeu, foi anulado todo aquele ato e recomeçamos a comissão. E o nosso gesto foi claro, ao recomeçar e compreender que estava errado, inclusive retiramos nossos requerimentos e o projeto foi aprovado ali. Então não tem problema, dentro do jogo, da regra, do diálogo, da forma respeitosa, a gente construir consenso nessa casa. Porque no final, não são 20 deputados da oposição que vão proibir algo aqui. A maioria vai passar, mas que passe com respeito, com construção. Seja da forma como o governo tentou fazer ontem, seja da forma como o governador Zema sinaliza de forma truculenta, desrespeitosa, seja com o presidente da República ou com um bloco que aqui busca a todo momento diálogo, respeito e alternativa de construção, é que nós estamos pedindo o adiamento da discussão desse projeto e seguiremos nos demais requerimentos, inclusive na discussão do projeto, obstruindo até que a gente possa ter um espaço de diálogo respeitoso do governo para conosco. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ulisses. Deputado Cristiano tem a palavra. A presidência registra a presença do vereador Chicão de Araxá, pedido do deputado Bosco. Seja bem-vindo, Chicão. Presidente Tadeu, membros da mesa, nobres colegas. Queria aqui, presidente, antes de entrar no encaminhamento do requerimento, aproveitar aqui a oportunidade para agradecer a todos os colegas que votaram favoravelmente ao nosso projeto que trata, do direito à mobilidade das servidoras, das nossas companheiras mulheres, servidoras do nosso Estado, quando da condição de vítimas em situação de violência doméstica,
para que tenham direito à sua remoção, à sua transferência, porque o que nós temos que fazer é isso, né? Garantir a integridade dessas pessoas. E muitas das vezes a melhor forma é permitir que essas companheiras possam estar se distanciando desses agressores, dessas pessoas que não respeitam, né, as suas companheiras, não respeitam as mulheres. Esses criminosos, que é assim que nós temos que classificar. Então, acho que hoje foi importante essa votação, uma votação expressiva. Fizemos isso no mês de março, que é o mês de luta, né, em defesa das mulheres, da conscientização, da homenagem que todos nós fazemos às nossas mulheres. O Estado de Minas Gerais precisa fazer isso, né? Eu sempre falo nessas datas que, mais do que as nossas homenagens, as nossas mulheres precisam da nossa luta, da nossa sensibilidade, da nossa empatia e da nossa parceria. E Minas Gerais, a gente sempre tem falado isso, a imprensa noticia repetidamente, tem uma marca vergonhosa para a gente. Minas é o estado com o maior número de casos de feminicídio. Para vocês terem uma ideia, parece que no ano passado foram mais de 160 casos de feminicídio contra as mulheres e mais de 240 casos de tentativas, né, de feminicídio. Então, a situação ela é muito grave e a gente precisa trabalhar para que o nosso estado reverta esta marca vergonhosa, para que a gente deixe de ser reconhecido como o estado onde mais mata mulher, tem casos de feminicídio, para um dos estados que mais protege as nossas mulheres. Isso passa, evidentemente, por um conjunto de ações, de fatores, né, de políticas públicas que nós precisamos construir. Mas essa é importante, porque ela tem aí, né, uma questão de tratamento com aquelas que são as mulheres que prestam serviço para a nossa sociedade. Então, né, a gente está aí agradecendo esse apoio na votação em segundo turno desse projeto e na expectativa que o governo possa estar sancionando, porque agora também cabe, né, uma resposta do governo do Estado a essa questão. Eu sei que o governador Zema, não é muito afeito a essas causas, porque, imaginem vocês, né, uma emenda que nós fizemos à LOA e ao PPAG, que é propondo a criação de uma bolsa transitória à mulher vítima da violência no nosso estado, o governador vetou. E olha que tem precedente legal, porque tem lei estadual que já prevê este benefício, que já prevê essa política pública, que está lá no Plano Estadual de Atendimento Preliminar à Mulher Vítima da Violência, que é uma lei que nós aprovamos em 2016, e que vários projetos que são apresentados, que tratam de violência contra a mulher, se tornam artigos novos. Vejam, hoje, votamos um projeto importante da deputada Maria Clara aqui hoje, que se torna um artigo novo, a nossa lei de 2016. E é isso que a gente quer, deputado. Parabenizo, né, pela sensibilidade, pela aprovação do projeto, muito orgulhoso de poder ter votado, e a gente quer construir esse tipo de política pública. Mas aí, quando a gente propôs para o governo a criação de um auxílio transitório à mulher vítima da violência, o governo foi e vetou, né? Gente, imaginem vocês, acabei de dar um número aqui, das mulheres que estiveram em condição de ameaça de feminicídio, pouco mais de 240 mulheres. Imaginemos, a gente fala uma bolsa transitória, essa bolsa transitória pode ser 6 meses. Imagine, 6 meses. Durante 6 meses, você vai fazer um trabalho de requalificação profissional, priorizar essa mulher na inserção no mercado de trabalho. Se a gente pagar um salário mínimo para 248 mulheres, que foi o número que nós tivemos no ano passado, a gente estaria tendo aí um investimento de pouco mais de 2 milhões de reais. Pensa bem, deputado João Magalhães, líder do governo, deputado Tadeu, nosso presidente, Leninha, nossa vice-presidente, Lohana, nossa líder da bancada feminina. Imagine bem, o que é 2 milhões e 200, mais ou menos, ou 2 milhões e meio, para você tirar a mulher do ambiente da agressão, né? Que às vezes o lar se torna um ambiente da agressão, ela está lá com o menino, não tem como sair de casa, para você criar uma nova perspectiva de vida. Deputada, isso é muito menos do que está no orçamento para os buffets luxuosos, que são mais de 7 milhões, as verbas de publicidade que dobraram de 70 para 140 milhões, dos benefícios fiscais. É uma política, deputado João Magalhães, de baixo custo e alto impacto social, que é tirar a mulher do ambiente da agressão. Ela, às vezes, não pode voltar para a família, o pai, o marido não quer receber, a família não quer receber, não tem rede de proteção, está com um menino pequeno, e aí não pode sair de casa porque não tem dinheiro
e aí continua no ambiente da agressão. Então, acho que assim a gente romperia o ciclo da agressão. Então, a gente vai discutir isso depois nas comissões de veto, e aí eu queria pedir depois o líder do governo, que eu sei que tem uma sensibilidade, sempre tenta construir aqui os entendimentos, para a gente avançar também nessa política, nesse mês de março. Olha o que nós estamos oferecendo para a sociedade mineira no mês de março. E no mês de março o governo pode dizer, olha, gente, nesse caso, agora eu entendi a proposta do deputado, sei que o impacto financeiro é mínimo, dá para a gente avançar nessa política. Vamos dar mais esse presente para as mulheres de Minas Gerais, no mês de março, que é o mês das mulheres, no estado, que é o estado campeão de feminicídio. Mas aqui, falando também do requerimento, eu quero encaminhar aqui, favoravelmente, o requerimento de adiamento de discussão, porque, olha só, não se trata somente da criação da agência, né? Porque nós estamos aí fazendo uma discussão de todo um conjunto de uma política estadual de privatizações das nossas estradas, de concessões para praças de pedágio. Então, a gente precisa fazer um debate amplo, né? Quando a gente fala de criar uma agência, é porque essa agência fará todo o trabalho de regulação dessa política de concessão de pedágio no estado de Minas Gerais. Mas a gente precisa discutir o modelo também. Qual que é o modelo que nós queremos de concessão? Né? Para falar, você é contra pedágio? Não, eu acho que quando você devolve para o contribuinte a qualidade do serviço, você devolve para o contribuinte segurança, você devolve para o contribuinte, né? Trafegabilidade, tudo bem, mas tem que ser razoável. A política tem que ser razoável, ela não pode ser uma política que, ao invés de cobrar ali o que é justo, acaba fazendo uma cobrança extorsiva, né? Então, a gente precisa fazer essa discussão. Quando a gente está discutindo pedágio, o que nós temos na ordem do dia, mais imediato? A concessão de pedágio na região metropolitana. Gente, a região metropolitana, ela é integrada, ela tem uma legislação que trata ela de forma diferenciada, né? Você tem integração, você não trabalha os municípios de forma indistinta, como eu falo Belo Horizonte com São João do Rei, por exemplo, né? Que aí nós estamos falando que são regiões que não são limítrofes e não têm um conjunto de problemas, serviços, de atividades que são em comum. A gente fala de região metropolitana, nós estamos falando de muitas pessoas que moram aqui em Vespasiano, que moram em Brumadinho, que moram em Virgem da Lapa, que moram a Pedro Leopoldo e trabalham em Belo Horizonte. E que vive, precisa da saúde em Belo Horizonte, precisa da educação e um conjunto de coisas do dia a dia, de maneira frequente e permanente, né? E aí eu falo isso, que se você pegar e criar praças de pedágio, dividir nos municípios da região metropolitana, o custo que será dado ao cidadão, ele será muito elevado. Ainda que você crie ali uma política, vamos fazer a distinção, às vezes o cidadão vai poder usar apenas uma vez e utilizando outras vezes, ele acaba não pagando. Mas quem utiliza transporte coletivo, por exemplo, isso não vai incidir. E aí esse cidadão que vai pagar, não é só o cidadão que tem carro, o transporte também vai ser penalizado, esse custo vai ser colocado. Então, não é nada mais, nada menos do que 13 novas praças de pedágio, né, que nós estamos discutindo. Nós estamos falando aqui, em trechos de 124 quilômetros das rodovias MG 010, MG 424 e a LMG 800. Chegou informação para nós que teriam praças que poderiam estar a menos de 4 quilômetros uma da outra, né? Então, eu acho que isso tudo precisa ser discutido, precisa ser conversado, para que a gente não faça um recorte de um debate, de um contexto que ele é um contexto amplo, né? Então, eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Presidente, eu acho que a discussão está ficando aqui prejudicada, porque os colegas nem estão aqui para poder nos ouvir. Eu queria pedir recomposição de quórum pela falta de quórum aqui na nossa sessão. Aliás, pedir encerramento de plano pela falta de quórum. Regimental, deputado Cristiano Silveira, a presidência verifica de plano que não há quórum para dar continuidade nos trabalhos, portanto, encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado mais uma vez a todas e todos pela manhã produtiva de votações. Reunião